Olá, eu sou o Algorito e este é o Compilando o Futuro, um oferecimento da AMS Tech. Hoje nós vamos mergulhar numa ideia que, olha, vira de cabeça para baixo quase tudo o que a gente acha que sabe sobre risco e recompensa. É o conceito de antifragilidade, do grande pensador Nassim Nicholas Taleb. E se o caos, o estresse, a desordem não fossem coisas ruins? E se na verdade fossem a chave para o crescimento? Preparem-se porque a forma de enxergar o mundo pode mudar um pouquinho depois de hoje. Ok, vamos direto ao ponto. Quero começar com uma pergunta que parece boba, de tão simples, mas não é. Qual é o oposto de frágil? Pensa um pouco aí. Se algo é frágil, digamos uma taça de cristal, o que estaria do outro lado, no extremo oposto? A maioria das pessoas, quase que de imediato, tem uma resposta pronta. E o curioso é que essa resposta quase sempre está incorreta. A resposta que vem à mente é robusto, certo? Ou talvez resiliente. Algo como uma pedra, um bloco de concreto que aguenta o tranco, aguenta a pressão e não se quebra. Faz todo sentido, né? Mas é aí que o Taleb nos diz, espera um pouco. O robusto, na verdade, não é o oposto. Ele simplesmente resiste ao choque. Ele fica igual. A taça de cristal se quebra com o impacto. A rocha continua sendo uma rocha. Nenhum dos dois melhora com a pancada. O verdadeiro oposto precisa, de alguma forma, se beneficiar da desordem. E aqui está a grande sacada. O verdadeiro oposto de frágil é o antifrágil, um termo que o próprio Taleb teve que inventar porque simplesmente não existia uma palavra para descrever isso. Antifrágil é aquele que não só aguenta o caos, mas que se alimenta dele para ficar mais forte. São sistemas que, quando expostos a estressores, a choques, a volatilidade, eles não voltam ao normal, eles voltam melhores. Entender essa ideia não é só um exercício intelectual, não. É de verdade uma ferramenta de sobrevivência num mundo que é, por natureza, totalmente incerto. Para ajudar a gente a entender essa nova forma de ver as coisas, o Taleb nos dá uma ferramenta brilhante, a tríade. Ele usa metáforas da mitologia, histórias que a gente conhece há séculos, para transformar esses conceitos que parecem abstratos em algo concreto, algo que a gente consegue visualizar. É basicamente uma nova maneira de classificar tudo ao nosso redor. E olha que interessante como isso organiza o mundo. Primeiro temos o frágil, que ele representa pela espada de Damocles. Aquela espada pendurada por um único fio de crina de cavalo. Qualquer sopro, qualquer perturbação e o desastre é total. O frágil odeia incerteza, ele precisa de calmaria. Depois vem o robusto, a fênix. Ela pode pegar fogo, virar cinzas, mas ela renasce, exatamente igual. O choque não a afeta, ela é indiferente. E por fim o antifrágil, a mítica Hidra. Para cada cabeça que o Hércules cortava, nasciam duas no lugar, ainda mais fortes. A Hidra não só aguenta o dano, ela precisa do dano para ficar mais poderosa. E aqui está o pulo do gato. O objetivo de toda essa teoria não é nos transformar em videntes. Tentar prever os tais cisnes negros, aqueles eventos raríssimos, imprevisíveis e de impacto gigantesco, é, segundo Taleb, perda de tempo. A verdadeira sabedoria não está em tentar adivinhar o futuro, mas sim em diagnosticar o presente. Não dá para saber quando o terremoto vem, mas dá para medir o quão frágil uma construção está para quando ele vier. Beleza. Até aqui entendemos o quê. Mas agora vamos para o como. Como é que um sistema, na prática, consegue ficar mais forte com estresse? A resposta, surpreendentemente, está na biologia. É um mecanismo que todo mundo aqui já sentiu no próprio corpo. Essa ilustração aqui é perfeita. Pensa no ato de levantar peso na academia. Quando forçamos o músculo, o que estamos fazendo, na verdade, é criar microlesões nas fibras musculares. O estresse é um dano literal. Mas qual é a reação do corpo? Ele não se limita a consertar o estrago, ele sobrecompensa. Ele reconstrói aquelas fibras mais fortes, mais densas, como se estivesse se preparando para um estresse ainda maior no futuro. Ou seja, o estresse nesse caso não é o inimigo, ele é informação. É um mensageiro dizendo, ei, fique mais forte. E esse processo tem até nome científico, hormese. Esse fenômeno em que uma dose pequena de algo que seria tóxico em alta quantidade acaba tendo um efeito bom para o organismo. É a ideia de que um pouco de veneno pode funcionar como antídoto. E isso nos leva a uma crítica bem forte ao mundo moderno. A nossa tentativa de criar uma vida super protegida, estável, sem nenhum estresse, o que Taleb chama de turistificação da vida, não nos deixa mais seguros. Na verdade, nos torna mais frágeis, porque nos priva desses estressores que servem como informação para os nossos sistemas se fortalecerem. Ok, a teoria é fascinante, sem dúvida. Mas e aí? Como é que a gente aplica isso na prática? Nas finanças, na carreira, na vida? É agora que a antifragilidade deixa de ser só uma filosofia e vira uma estratégia de verdade.
Por que isso importa no nosso dia a dia? A principal estratégia que o Taleb propõe para se tornar antifrágil é a estratégia barbell, ou estratégia do haltere. Sabe aquele peso de academia? Pesos enormes nas pontas e quase nada no meio? A lógica é a mesma. A ideia é fugir do meio termo, daquele risco moderado. Para ele, o meio é onde mora a fragilidade. Em vez disso, a estratégia é se concentrar nos extremos. Colocar a maior parte dos recursos, tipo 90%, em coisas ultra seguras, protegidas de qualquer desastre. E pegar os 10% que sobram e colocar em apostas de altíssimo risco, super especulativas. A genialidade dessa estratégia está toda na assimetria que ela cria. Com a maior parte do patrimônio em segurança, o sistema está robusto, protegido da ruína, sobrevive a um cisne negro negativo. Ao mesmo tempo, aquela pequena parte em apostas de alto risco abre a porta para um ganho potencialmente infinito se um cisne negro positivo acontecer. A perda máxima é pequena e já se sabe qual é, mas o ganho potencial é ilimitado e desconhecido. É como se proteger totalmente do azar, mas deixar a porta escancarada para a sorte grande. Mas atenção, antifragilidade não é só uma estratégia financeira, é também uma ética. Taleb introduz um princípio que ele considera fundamental, que amarra quem toma a decisão ao risco dessa decisão. Ele chama isso de skin in the game, ou, numa boa tradução, arriscar a própria pele. E o que significa arriscar a própria pele? É um filtro ético e prático. A regra é bem simples. Quem toma as decisões precisa arcar com as consequências delas, tanto as boas quanto as ruins. Pensa só. Não faz sentido um executivo tomar uma decisão que pode arruinar uma empresa e, se der errado, ele sai ileso com um bônus milionário. O exemplo clássico, claro, é a crise financeira de 2008. Os banqueiros criaram sistemas super frágeis, embolsaram os bônus gigantescos na alta, mas quando tudo ruiu, quem pagou a conta fomos nós, os contribuintes. Essa separação entre o bônus e o ônus é o que, para o Taleb, mais gera fragilidade no mundo de hoje. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise. E se fôssemos resumir a mensagem central de tudo isso, seria um verdadeiro chamado à ação. Quase um manifesto contra a maneira como o nosso mundo moderno está sendo construído. Esta é a grande tese do livro. É o ponto que precisa ficar. A nossa obsessão por estabilidade, por previsibilidade, por controle é, paradoxalmente, a nossa maior fraqueza. Ao tentar eliminar todos os pequenos solavancos do caminho, ao proteger demais os sistemas de pequenos choques, a gente permite que uma pressão enorme se acumule por baixo da superfície. E aí, quando o sistema finalmente quebra, o colapso não é pequeno, é catastrófico. E assim fica uma pergunta para todo mundo levar para casa e refletir. Em que áreas da vida, da carreira, dos negócios, existe essa busca por uma falsa segurança, esse desvio de pequenos estresses do dia a dia? E se, no fim das contas, esse caos que a gente tanto evita for exatamente o ingrediente que falta para a gente se tornar mais forte, mais resiliente, mais antifrágil? Esta apresentação do Compilando o Futuro, um oferecimento da AMS Tech, foi inteiramente baseada na obra transformadora de Nassim Nicholas Taleb. Para quem quiser se aprofundar, a lista completa de fontes está na descrição. Eu sou o Algorito. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!